Ô Samuca, e assim, algumas outras ausências que a gente teve aí nesse amistoso, né? A gente teve a situação do Kaique Kenji, que acabou não sendo relacionado, e tem outros jogadores que passam por outros pontos, né? Tipo Christian, Wanderson, Matheus Cunha e Chico da Costa. Tem alguma atualização sobre a situação deles aí? Então, Caramujo, vamos lá. O Christian está resolvendo os últimos detalhes. Eu não sei se o Christian faz os exames médicos no Brasil ou se ele viaja. Essa é uma questão que existe um certo receio, vamos colocar assim, porque quando ele foi para o Bahia em 2022, o Grupo City acabou fazendo uma recomendação diferente lá, de se não fazer um investimento, de ser só empréstimo, por causa da questão de exames médicos. Depois ele seguiu jogando normalmente no Atlético Paranaense, veio aqui para o Cruzeiro, não teve nada, né? Então, mas por ter acontecido com o Grupo City, tem esse receio e vão aguardar. Aí a única dúvida é: consegue fazer os exames aqui ou viaja, faz os exames normalmente, dando tudo certo, a negociação será concluída. Se não, vai ter que voltar e seguir a vida aqui no Cruzeiro, aí até conversar sobre renovação, porque o contrato dele vai até o final de 2027. Mas acho que não terá nenhum problema, as partes realmente chegaram em um acordo. O Cruzeiro tem que fazer um repasse aí de 10% do valor quando tudo for finalizado, né? Uma operação de mais de 10 milhões de dólares. O Christian, então, muito perto de ser negociado. E por isso, obviamente, não faria sentido algum ele ir para um amistoso. Matheus Cunha, ele parece que reclamou de um incômodo no joelho, mas o Matheus Cunha, ele teve para deixar o Cruzeiro nesta janela agora. Tinha uma consulta do Inter, só que não foi para frente. Mas hoje ele está bem atrás aí na lista de prioridades do técnico Arthur Jorge. E por isso o Cruzeiro solicitou o retorno do Léo Aragão. E o retorno do Léo Aragão, o que a gente apurou e trouxe no sábado foi pelo seguinte motivo. O Cássio ele vai voltar aos treinamentos, dando tudo certo, na segunda quinzena de agosto. O Otávio está pendurado, inclusive, no Campeonato Brasileiro. E o Matheus Cunha, ele, hoje, vamos dizer, não se existe uma confiança no goleiro, pelo que ele demonstrou, e acho que é a decisão mais correta. Então, o Cruzeiro tem o Vitor Lamonier muito jovem, Marcelo Heráclito muito jovem, e o Cássio ainda não vai estar pronto, né? Ele vai voltar aos treinamentos com bola, se sentir seguro, até que possa voltar a ser relacionado. E aí, o que o Cruzeiro faz? Traz o goleiro de volta, que é dele, o Léo Aragão, que tem uma minutagem maior, e fica ali como um suplente ao goleiro Otávio. O Otávio, obviamente, é titular. Não tem absolutamente nada a ver. Estão pensando em negociar o Otávio. Não, não tem nada a ver com isso. Então é esse o movimento que faz o Cruzeiro, porque o Matheus Cunha, talvez ainda nessa janela possa surgir alguma coisa. O mesmo vale para Chico da Costa e Wanderson. O Wanderson, inclusive, eu acho que aí teve um erro de deixar o Wanderson completar 13 jogos, porque se não fosse isso, ele já estaria em algum outro clube do futebol brasileiro. Alguns clubes procuraram, mas ele estourou o limite de jogos na Série A, então para ele sair tem que ser uma negociação para o exterior, isso não é descartado. E o Chico da Costa também. Teve consulta do Remo, não avançou, tem outros clubes procurando, mas aí depende, claro, de acertar a saída do jogador. Então, por estarem numa lista ali de podem sair, o Arthur Jorge decidiu pelo não aproveitamento desses atletas no amistoso. Então, até o fim da janela aí, o Cruzeiro vai trabalhar com essas possibilidades de saídas. Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa, Caramujo. Boa. E assim, a questão do Christian, a gente fica naquela... Pô, fazer o quê, né? Temos que... Aparentemente o Cruzeiro tem que fazer a negociação, é importante para o clube, um valor importante também. Agora os outros três aí a gente pode dizer que se deixarem o Cruzeiro, o único que a gente pode citar, teve um momento que jogou bem é o Wanderson, né? Porque o Matheus Cunha e o Chico vieram no início do ano com a expectativa de serem reservas úteis e não conseguiram se mostrar assim. Exatamente, acho que é até curioso, né? Porque você finaliza essas contratações, esses jogadores chegam ali em janeiro e coisa de 6, 7 meses depois eles já estão na sua lista de negociáveis. Chama atenção e principalmente no caso do Chico da Costa,
eu acho que era mais previsível que isso aconteceria, né, por todo o contexto. No caso do Matheus Cunha, eu até conversava aqui sexta-feira à noite com o Gabriel, com o Léo, assim, não acho que o Matheus Cunha é somente o que ele mostrou aqui no Cruzeiro. Acho que ele é um goleiro melhor do que o que ele mostrou aqui. Mas aqui ele não vai conseguir jogar, porque não somente a torcida não tem confiança, muito provavelmente a comissão técnica não tem confiança, né, se está colocando o atleta como negociável, ele mesmo parece sem confiança, e pareceu sem confiança no momento ali que ele estava titular. E, cara, todos os jogadores, né, mas em especial o goleiro, ele tem que ter muita confiança em si mesmo, tem que ter essa postura, mostrar isso pro seu time e pro time adversário. Acho que o Matheus Cunha não conseguiria virar essa chave aqui no Cruzeiro, até porque ele seria reserva e teria pouquíssimas oportunidades para mostrar. Então, o melhor dos cenários para todos os envolvidos é que ele vá, aí não sei se por definitivo ou por empréstimo, mas o melhor dos cenários para todo mundo envolvido é que ele encontre um outro clube onde ele possa começar do zero e mostrar o seu futebol, sabe? Não estou dizendo que ele é o melhor goleiro do mundo, que ele tem o nível do Dida no auge, mas ele definitivamente não é só o que ele mostrou aqui. E ele precisa se recuperar na carreira, até para dar sequência, que não seja aqui no Cruzeiro, mas sabe, que seja na vida dele em qualquer outro clube. No caso do Chico da Costa, acho que era até previsível que isso pudesse acontecer, uma contratação muito específica, um jogador que nunca foi no Cruzeiro nem sombra dos melhores momentos que ele teve no Mirassol. Se você analisar a carreira como um todo, né, são poucos os grandes momentos, os momentos relevantes, pela idade que ele tem, pelo fato dele terminar a temporada no Mirassol, já perdendo espaço por uma questão física, tinha muitas bandeiras vermelhas ao redor dessa contratação. O Cruzeiro acabou passando por cima disso tudo e gostou da expressão? Bandeiras vermelhas. Bandeiras vermelhas. Red flag, tem que ter cuidado, tem que analisar. E aí, enfim, o Cruzeiro não analisou, fechou a contratação e agora recalcular a rota. E o Wanderson, acho que assim, ele não foi sombra esse ano do que são os melhores momentos dele na passagem pelo Cruzeiro. E se você pegar os melhores... O melhor momento do Cruzeiro do Leonardo Jardim é com o Wanderson titular. E o Wanderson fez bons jogos em sequência, ele mereceu ser titular. Mas ainda assim, se você pensar que é um ponta que não contribuiu com gols no Campeonato Brasileiro, fica ali no limite, né? É um bom que fica no limite. A gente precisava de mais. Para as pretensões do Cruzeiro atual, para a folha salarial atual, para aquilo que essa diretoria deseja, é pouco. Você só ser correto taticamente, você até contribuir, fazer bons jogos, mas não conseguir definir. O Cruzeiro precisa de atletas que sejam capazes de definir. E o Wanderson já cai um pouco de rendimento antes mesmo da lesão dele, naquele jogo contra o Palmeiras. Então, mesmo na reta final do ano passado, ele já tinha mostrado algumas dificuldades e esse ano ele não consegue render bem. Ao contrário de outros jogadores que depois da chegada do Arthur Jorge conseguem dar sinais positivos, o Wanderson não conseguiu dar sinais positivos, pelo contrário, ele vai perdendo cada vez mais espaço com o treinador. E aí eu concordo com o Samuel que a diretoria do Cruzeiro, todo mundo que analisou ali errou. Eu acho que poderiam ter dado uma segurada em algum momento nele para ele não completar o 14º jogo e poder se transferir, porque eu acho que o Wanderson é o cara que tem mercado no Campeonato Brasileiro, embora sejam valores aí expressivos, mas para um contexto de Série A, a gente sabe que é possível para outras equipes, ele poderia ajudar outras equipes, mas para o que é o Cruzeiro atual, eu acho que, cumpriu ali, no mínimo, na risca, numa nota 6, 7, por alguns meses de 2025, e não dá para dizer que o torcedor do Cruzeiro vai morrer de saudades, né? Pode ser que a torcida é tão grande, né? Pode ser que existam os fãs do atleta Wanderson, mas não acho que dá para dizer que o torcedor vai morrer de saudades do Wanderson. E é isso, não dá para reformular o elenco por completo, não dá para, numa janela de meio de ano, fazer todos os movimentos necessários, mas são movimentos que fazem sentido e eu espero que sejam concretizados. O Cruzeiro precisa que os jogadores que estejam no elenco sejam úteis, né? Não dá para ficar aquela coisa do elenco hipotético que a gente trabalha tem, 4, 5, 6 pontas no elenco, mas você só conta com 2, 3. Não dá para ser dessa forma e a diretoria está caminhando para corrigir alguns erros que eram previsíveis, mas faz parte, e outros finalizar alguns ciclos que já estão finalizados, né? Com certeza. O Wanderson, me lembro que antes de chegar ao Cruzeiro, ele já estava
um pouco escanteado no Internacional, apesar de ter feito um campeonato gaúcho com alguma regularidade até como titular, mas não era uma das principais opções. E aí teve disputa, né? Teve o Vasco tentando, na época até se foi falar de Palmeiras, não sei até que ponto procede, mas ele chegou ao Cruzeiro, mas mesmo tendo bons momentos, ele não foi o Wanderson do Inter, né? Especialmente das suas 2 primeiras temporadas por lá, porque foi um Wanderson que ajudava em participações em gols. Sim. Era um Wanderson que dava assistência, que assim, fazia gol. Ótimos, né? Pra um ponta. Exato. O Wanderson chegou bem ao Internacional, mas não conseguiu ajudar o Cruzeiro da mesma forma. De fato, foi titular com justiça, mas já a reta final de 2025 do Wanderson não é legal, né? Talvez a última boa atuação dele tenha sido aquela contra o Atlético Mineiro na ida das quartas da Copa do Brasil. Então, de setembro para frente já foi um Wanderson que ficou muito abaixo, teve lesão também, tudo mais. E em 2026, tudo bem que fez aquele gol contra o Uberlândia, né, no primeiro jogo dele como titular na temporada, mas foi um cara que não ajudou, que ficou muito abaixo, que até então faz um 2026 ruim. Ainda tem mercado no futebol brasileiro, lembrando que o Wanderson chegou no ano passado, eu não acho que ele tenha perdido tanto mercado assim, apesar de ter ficado abaixo no Cruzeiro em relação ao Internacional, mas é uma situação que poderia ser menos delicada, né? O Cruzeiro, se não tivesse permitido com que o Wanderson ultrapassasse esse limite de jogos dentro do Campeonato Brasileiro, poderia já até negociado o jogador, né? Talvez até conseguindo moldes melhores, não só aquela questão de divisão salarial, mas talvez até uma compensação financeira. No caso do Matheus Cunha, eu tô de acordo com a Rafa, não acho que o Matheus Cunha seja um goleiro tão ruim como ele se mostrou no Cruzeiro, mas é um cara que não vai se recuperar por aqui, não tem nem ambiente para isso, e um ambiente ruim que o próprio criou, né? Sempre causando insegurança dentro de campo. Chico da Costa não deveria nem ter vindo, um erro completo de planejamento, dos mais bizarros da era Pedro Lourenço, e agora o Cruzeiro vai ter que, de alguma forma, consertar ou minimizar esse erro do início da temporada. O caso do Christian, enfim, tá aí na iminência de sair. Eu tô na torcida pra ter um BOzinho aí nos exames, isso, confesso, tá? Porque eu quero que o homem fique por aqui, mas eu sei que é um dinheiro importante pro Cruzeiro, e também não vou falar de projeto, tá? Porque seria um exagero da minha parte falar que o Krasnodar tem um projeto atrativo. Ele tem grana. E é importante pro Christian, né? Para ele, quem sabe, alcançar uma independência financeira. Mas o Samuca bem citou essa questão dele quando tava para ir ao Bahia, né? E eu me lembro até que o Cruzeiro tava na disputa na época, foi uma informação dada até pelo próprio Samuca. Uma das várias vezes que o Cruzeiro tentou o Christian antes de contratá-lo, né? E aí, na época, o Grupo City barrou porque entendia que o Christian... Diga. Era aquele empréstimozinho com opção de compra tradicional do Pedro Martins, né? Sim, pois é. Cairia muito bem na época, Samuca. Mas, enfim, eu me lembro que o Grupo City tinha alegado que o Christian poderia voltar a ter uma lesão no joelho dentro de 3, 4 anos, porque ele tinha tido recentemente um Atlético Paranaense. Acabou que não aconteceu a negociação, não aconteceu dele vir pro Cruzeiro também. E lá no Atlético Paranaense ele teve... graças a Deus não aconteceu a lesão, né? Porque isso foi Exato. Em 2023, né? Exato. Início de 23. E aí no Atlético Paranaense ele tem até alguns problemas físicos, mas musculares, né? Uhum. Teve alguns problemas na coxa e tudo mais, e aí vem ao Cruzeiro e assim... Acho que não existe nenhuma dúvida de que o Christian é um cara que tá bem fisicamente, que é capaz de entregar a regularidade, porque são quase 2 anos atuando em sequência no Cruzeiro, né? E dificilmente ficando de fora. Quando ficou de fora é porque tava, assim, no nível extremo de cansaço, mas é um cara que vai fazer falta, né? E que tava no seu melhor momento da carreira. 2026 do Christian foi ainda melhor do que o 2025. O Christian vai fazer falta, até porque ele é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, de todos os nossos pontas, embora ele não seja um atacante de origem, é quem mais contribuiu diretamente com gols nesse início de temporada. E pensando de maneira ampla no que foram a passagem do Tite, a passagem do Arthur Jorge até aqui,
talvez um dos poucos que se salvou naquele momento em que o Cruzeiro estava muito ali desorganizado. Por coincidência, ele e o Kaique, né, que é outro que também já não está aqui, né, foi negociado. Mas eu não consigo lamentar muito a venda dentro dos moldes que o Samuca trouxe, porque acho que o Cruzeiro faz um investimento de um valor e vai vender esse jogador tendo um lucro, isso é bem importante. Esse jogador deu um retorno técnico muito importante para o Cruzeiro, a gente pode colocar aí por 1 ano e meio, foi importante, cumpriu a sua função, e aí o Cruzeiro recebe uma boa oferta financeira, o atleta tem o seu interesse, o Cruzeiro faz com que a negociação chegue nos valores que ele entende que são justos pelo atleta, vai vendê-lo e aí abre espaço para trazer uma reposição, obviamente, para seguir elevando o nível do seu elenco nessa posição. Se a reposição for bem feita, eu não vou conseguir lamentar. Vou pensar na passagem do Christian como um case de sucesso. Você faz uma compra, vende depois de 1 ano e meio em que o atleta te dá muito retorno técnico e vende tendo um lucro por um valor que a gente pode considerar justo pela idade e por toda a conjuntura e até essa situação também médica, por assim dizer, do Christian. Então, vamos aguardar. Ao contrário do Caio, eu não estou torcendo para dar errado, até porque eu acho que seria um impacto até na valorização do atleta, né, se isso acontece, mas que ele tenha sucesso lá, porque nos ajudou muito aqui, e aí cabe à diretoria do Cruzeiro trabalhar para trazer uma boa reposição e quem sabe até dentro de uma característica diferente. Talvez o Arthur Jorge deseje um ponto esquerda com uma característica um pouco diferente, e ele fala na coletiva, né, que em última instância ele dá o aval final nas contratações, nos nomes, né, para encaixar dentro daquilo que ele pensa do jogo. Então, se tudo for muito bem trabalhado nessa reposição, eu não vou ter motivos para lamentar, só para agradecer a passagem do nosso caramelo. E você citou o Arthur Jorge, que até na coletiva deixou de alguma maneira claro que o aval foi dado, né, para que o Christian fosse negociado, e aí não dá para falar tanto da questão técnica. Não acho que o Christian era um cara que desagradava o Arthur Jorge tecnicamente, até porque foi titular, foi importante em vários jogos. Talvez tenha sido mais uma questão de entender, de compreender a necessidade do Cruzeiro. Porque ele até disse dessa harmonia que está buscando ter com o departamento de futebol e tudo mais. Então, ele acho que entendeu que o Cruzeiro precisava de fazer esse movimento dentro do que o clube planeja para esse ano e também para as próximas temporadas. Mas é uma responsabilidade, claro, que o Arthur Jorge acaba assumindo, mas fica a confiança, né, de que Sim. o Cruzeiro vai repor da melhor maneira, e principalmente com ele atuando ao lado do departamento de futebol, dá pra gente crer que vai ser uma reposição, pelo menos dentro de um perfil que vai ajudar o Cruzeiro. Ô, Rubens Júnior, Cruzeiro ganhou, venceu o amistoso do fim de semana, aliás, com transmissão da Itatiaia no Independência, e agora segue a sua preparação. O que você me conta do Cruzeiro nesta segundona? Fala aí, Rubinho. Sim, Thiago, boa tarde a você. Para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando para toda a nação azul, meio-dia, com 36 minutos, foram 19.382 torcedores do sábado pela manhã, ensolarado no Independência, vitória para cima do Defensor do Uruguai pelo placar de 2-0, tendo gols importantes, né, Thiago? O KJ, que foi elogiado na transmissão pela sua recuperação física e projeção para o segundo semestre, e também para o contexto, o Felipe Moraes, jovem, 17 anos, de Lafayette, estava presente também, a sua família comemorando o primeiro gol com a camisa profissional do Cruzeiro. E um dos pilares da equipe, Fabrício Bruno, zagueiro, está conosco aqui no Rádio Esportes, falando sobre a parada para a Copa, férias, retomada, de volta ao batente, hein, Fabrício Bruno? Uma pausa um pouco difícil para nós, confesso, porque a gente viu uma crescente muito boa e acaba que essas pausas, os times que estão na crescente acabam tendo que frear um pouco, mas ao mesmo tempo foi bom para que a gente pudesse dar uma descansada mentalmente, até mesmo fisicamente, no calendário insano, para que a gente possa voltar e no segundo semestre agora entregar resultado. Então cada dia mais, assimilando mais ainda o que a gente já tinha na cabeça do professor Arthur. O trabalho é diário, é dia a dia, jogo a jogo, para que a gente possa conquistar coisas grandes. Fabrício, essa retomada também com caras novas, né? O próprio Rojas chegando à defesa, ali que é o seu setor. O que você está vendo desse Cruzeiro? Também é importante passar confiança para essa galera que está chegando, né? É um Cruzeiro que também está no mercado ativamente, né? A gente fica feliz, né? E agradeço também à família pelos reforços que qualificam o clube a cada dia.
Acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca de agradecer a família Lourenço por tudo que eles fazem por esse clube. As coisas podem tardar um pouquinho, mas eles têm o controle da situação o tempo todo. Fico feliz pelos movimentos que vem fazendo. O Rojas, um grande jogador, vem para substituir um outro grande jogador, o Kaique, um moleque que cresceu no clube. E sem dúvida nenhuma vai ter muito sucesso na Europa, porque pelo trabalho que vem sendo feito, pela facilidade de assimilar as cobranças e assimilar os processos. O Peck, quando chega para ajudar. Acho cada vez mais um grande jogador. Jogador que se provou no Brasil, estava na MLS, se provou no time no LA Galaxy que ele estava. Mas antes de tudo também não podemos esquecer dos nossos crias que estão aqui. E eu acho que sem dúvida nenhuma quem vai se tornar esse clube cada vez mais rentável, que é a meta da família. Felipe, Kelvin, Juan Índio, Lelis, o próprio Cage que não veio. São moleques que têm um grande futuro pela frente, que são trabalhadores e estão dispostos a entregar o melhor para entregar o resultado, tanto esportivamente quanto financeiramente para o clube. Obrigado, Fabrício Bruno, conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Cruzeiro teve Thiago no primeiro tempo, Otávio, William, João Marcelo Vidalba e Gabriel Rojas fazendo a sua estreia, Matheus Henrique, Gerson Pereira, Ryan Leles, Sinesterra e KJ. No segundo tempo, tendo Vitor Lamonier, Fagner, Jonathan, Jesus, Fabrício, Bruno, Cauã Moraes, Romero, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Ryan Leres, depois Felipe Moraes e Neiser. Vídea Real, Cruzeiro bem distinto, né? No primeiro tempo uma equipe, na outra etapa uma outra equipe, o técnico Arthur Jorge colocando todo mundo do seu grupo para trabalhar nesta intertemporada. Thiago. Boa, Rubens Júnior, ou Ali Oliveira, normal, né, natural que ele mude o time todo. Agora a torcida já começou a sentir a ausência do Christian, né, porque é um jogador que a gente chamava de pulmão, de motorzinho do time, e ele já não participa do compromisso do fim de semana com a sua negociação para ser vendido e deixar o Cruzeiro. Vai pro futebol da Rússia. A gente até comentava, né, que pro dinheiro, pra realidade do futebol, o Christian ainda não tinha feito seu grande contrato, né, e ele sentiu essa oportunidade. Evidentemente que o aspecto financeiro é que faz a diferença nesse caso, não é esportivo, mas de qualquer maneira é um jogador muito importante, foi muito importante desde a sua chegada ao Cruzeiro, e naquela relação que a gente faz de custo-benefício, né? Quanto ganhava o Christian e quanto ele entregava em campo, talvez ele tenha sido o melhor custo-benefício do clube nesses últimos anos, porque realmente é um cara que não veio com muita expectativa, mudou de posição e ele foi titular absoluto e fundamental em vários momentos. E com vários treinadores, né? Exatamente. E entrava, saía treinador, ele sem o glamour, sem o cartaz de muita gente, mas sempre homem de confiança. E evoluindo, né? Porque a gente falava muito do Christian no momento defensivo do Cruzeiro, mas ofensivamente ele começou a colaborar, fez gols importantes. Então é um jogador que deixou a sua marca, evidentemente vai buscar os seus interesses financeiros, mas certamente é um jogador que a torcida se identificou, que gostou do clube, o clube gostou dele e agora vai seguir a sua vida. Mas o Cruzeiro tem boas possibilidades, boas opções, inclusive, para ficar no lugar do Christian. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!